Aleluia. Gente, obrigado. Viu, Vitor? Você pode ficar um pouquinho comigo? Um pouquinho, até a metade, até o fim. Aquele pouquinho que você já conhece, né? Aleluia. Vamos ministrar junto hoje à noite. Tem algumas coisas no meu coração. E eu sei que você já sabe, mas nós estamos em um mês de festa. Eu vou repetir de novo para ver se a gente consegue contagiar esse mês, né? Nós estamos dentro de um mês de festa, de celebração. Quando sabe que Deus é um Deus de festa? Deus gosta de festa. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, o que acontece no céu? Uma festa. Quando nós vamos estudar o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus marcou a vida daquele povo, né, com vários tipos de festas que eram realizadas. Deus, Ele gosta que o crente festeja mesmo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Então nós estamos dentro de um mês de celebração, nós estamos dentro de um mês de festa, 12 anos de Verbo da Vida Guaratinguetá, e essa igreja ela tem dado muitos frutos. Um deles sou eu e você, outro é a nossa família, outros são os nossos parentes, outros é as nossas igrejas. Deus está trabalhando por meio dessa igreja e dessa obra, e Deus tem alcançado o Vale do Paraíba. E a palavra que tem sido pregada aqui, ela está percorrendo velozmente todos os cantos. E nesses últimos dias da igreja, Deus está acelerando o cumprimento do plano dele para a nossa vida, o cumprimento do plano dele para essa igreja, o cumprimento do plano dele para essa região. Porque o que Deus começou, a Bíblia diz que Ele é fiel para completar. E o que Deus está fazendo aqui, essas paredes elas não serão capazes de conter. Aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, na minha vida e na sua vida, as pessoas irão ficar sabendo lá fora que há um Deus todo-poderoso que pode mudar a vida e a história de qualquer pessoa na face da terra. Se Deus mudou a minha história, se Deus mudou a sua história, se Deus mudou a minha vida, se Deus mudou a sua vida, irmãos, Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Amém? Qual é o testemunho? Deus não deixou Ele mesmo ficar sem testemunho. É só olhar para a nossa vida e ver o que Deus está fazendo. 12 anos de uma vida de fé. 12 anos crendo em Deus para ver o que nós estamos vendo hoje. 12 anos buscando a Deus fervorosamente. Um fervor no Espírito, em cada culto, como foi hoje pela manhã. Que culto maravilhoso. Eu disse, Pai, à noite eu só não quero te atrapalhar. Pode continuar realizando a sua obra, se movendo no nosso meio, com tanta liberdade como o Senhor se moveu pela manhã. E eu sei, irmãos, que palavras são carregadas de poder. E esse ambiente está impregnado de palavras carregadas de poder que foi liberado hoje pela manhã, pela fé, pelo Espírito da fé. Nós somos da fé, irmãos. 12 anos crendo em Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, semeando, culto após culto, ano após ano. E o pastor Zé Roberto, ele disse aqui hoje pela manhã, que esses 12 anos marcam na nossa igreja, né, um crescimento, ao ponto, nós acreditamos, que estamos chegando mesmo nesse nível de maturidade na fé, de maturidade no conhecimento da palavra, de maturidade, irmãos, para poder administrar, receber, lidar com tudo aquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida. Amém? Eu acredito que nós chegamos, pelo menos, né, na idade de 18 anos, já pode dar a chave nas mãos deles. Ele já pode dirigir, já pode confiar alguma coisa, já pode entregar alguma coisa, sabe? E anjos foram liberados. Anjos foram liberados este mês de julho, mês de aniversário da nossa igreja. Anjos ministradores que executam a voz da palavra. E nós temos pregado a palavra, nós temos anunciado a palavra, nós temos confessado a palavra, nós temos, irmãos, liberado a nossa fé sobre a palavra. E anjos estão trabalhando em nosso favor nesses dias. Então eu quero te ajudar a preparar o seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem como galardão para a minha vida e para a sua vida nesses dias. Nós estamos como igreja comemorando 12 anos e Deus está pronto para nos galardoar. Não importa quanto tempo, né, você entrou dentro desses 12 anos. Se você está aqui desde o início,
Se você chegou com 6, com 7 anos, chegou recentemente, não importa. Eu sei, amados, que se você chegou recentemente, está aqui há pouco tempo, você já faz parte da família. E tem pessoas aqui que elas vão colher onde elas não plantaram, só por ter entrado no barco. Você não se alegra com isso? Oh, esse é um tempo de colheita. Amém? Chegou a estação da colheita. Eu ouvi um homem de Deus dizendo que todo momento de colheita é um momento de celebração. Todo momento de colheita na Bíblia é um momento de celebração. Por isso que nós estamos celebrando esse mês de 12 anos, né, de aniversário da nossa igreja. E eu queria, amado, que você se alegrasse mesmo. Porque quem está em fé anda em alegria. Quem está em fé anda em alegria. Nós somos um povo alegre. Amém? Já diria o pastor Romeu, o povo mais feliz da terra é os crentes, somos nós. Amém, irmãos? Então, honra tudo aquilo que Deus está realizando durante esses 12 anos. São 12 anos de fé, 12 anos de perseverança, 12 anos de confissão, 12 anos de confiar em Deus para tudo. Amém? Sem abrir mão dos princípios, sem abrir mão dos valores dessa visão, porque nós temos nossos valores. 12 anos amando, valorizando pessoas, pregando a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, libertando pessoas de cativeiro. 12 anos, diga 12 anos. 12 anos, irmãos, em que nós investimos, em que nós semeamos mais. 12 anos que nós também temos provado da bondade de Deus sobre a nossa vida. Temos provado da fidelidade de Deus. 12 anos nós temos provado da generosidade de Deus, do amor de Deus, do cuidado, do zelo que Deus tem para com os seus filhos. 12 anos provando que Deus é Deus, o resto é Baal. Que só há um Deus. E esse Deus é o nosso Deus e Pai. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou. Que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tem alguém que está em Cristo aqui? Tem alguém que está em Cristo, nasceu de novo, foi justificado pelo sangue e está em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós somos abençoados. Você é abençoado? Oh, aleluia. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga: você é abençoado até a tampa. E bênçãos de Deus, irmãos, se manifestarão nesses dias. Então prepara o teu coração em honra para receber aquilo que Deus tem para esse aniversário da nossa igreja. Final de semana que vem, que é o final de semana sábado 17, domingo 18, será de fato aquele final de semana em que nós vamos fazer a festa mesmo, de 12 anos. Então se prepare, amém? Vai juntando aquilo que Deus está liberando, fica atento a tudo que Deus está construindo, culto após culto, porque, irmãos, eu creio que no final de semana que vem vai haver uma liberação da unção coletiva de Deus sobre esse lugar, que quem estiver aqui ninguém vai ficar de fora do que Deus vai fazer. Ninguém vai ficar de fora. Amém, irmãos? Todos da nossa igreja serão alcançados por Deus. Então, honra essa igreja. Essa igreja é sabe, irmãos, ela tem sido uma grande bênção para a nossa vida, para a nossa família, para a sociedade, para essa cidade, para as cidades vizinhas aqui de Guaratinguetá. Essa igreja tem sido uma grande bênção. Nós estamos em um ambiente, sabe, de unidade, um ambiente do Espírito, a unção coletiva de Deus, que é liberada a cada culto, sabe, valoriza esse ambiente, traga a sua família mesmo, honra essa igreja, a igreja local, anda em honra, diante daquilo que Deus está construindo, através da nossa própria vida.
nesse lugar é um ambiente de influência, onde o Espírito de Deus ele tem liberdade para se mover, liberdade para agir, liberdade para falar, liberdade para se manifestar no nosso meio, irmãos. O Espírito de Deus está se movendo nesses dias. Nós temos recebido dessa influência, nós estamos nesse ambiente. E só o fato de estar aqui, irmãos, já nos credencia a receber, absorver daquilo que o céu tem reservado para esse tempo. Os céus, eles estão abertos sobre a nossa vida. Amém? Há uma chuva, né, da parte de Deus que tem sido derramada sobre a nossa igreja. Chuva fala da presença do Espírito Santo, simboliza a presença do Espírito Santo. Deus tem derramado do seu Espírito sobre toda a carne nesses últimos dias. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos prontos? Aleluia. Então abre a tua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 22, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Vitão, obrigado. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Quando encontrar, diga amém. Amém. Se você encontrou, confesse: as minhas contas estão pagas. As necessidades estão supridas. Diga: dinheiro está sobrando para investir no reino de Deus, para abençoar a vida de pessoas. Diga: eu sou o maior investidor no reino de Deus. Quantos creem assim? Amém? Oh, aleluia. Hoje pela manhã o pastor Zé Roberto, ele também citou esse capítulo 22, 1 Samuel, falando a respeito de Davi e daqueles 400 homens que se encontraram com ele dentro da caverna de Adulão. Nós vamos começar por aqui. E eu creio, amado, que o Espírito Santo nos guiará por um bom caminho na sua palavra. E nós vamos festejar, celebrar, aproveitar esse tempo de festa. Como eu disse, né, anteriormente, Deus, Ele aprova e Ele gosta de festa. A única questão para Deus é que Ele quer, né, Ele deseja, Ele quer, Ele tem a pretensão de ser a principal atração dessa festa. Amém? A nossa igreja, ou qualquer outra igreja, tem como cabeça Cristo, e toda celebração deve glorificá-lo. E nós viemos aqui para dar a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém? Jesus, Ele é a razão principal, né, de tudo aquilo que está acontecendo na nossa igreja e nessa região. E nós vamos celebrar, festejar, nos alegrar na presença de Deus. E eu sei que enquanto nós nos alegramos, aquilo que nós estamos crendo está sendo liberado sobre a nossa vida. Então, 1 Samuel, capítulo 22, no versículo 1, a Bíblia diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. E nós conhecemos muito bem essa história, né, se referindo à caverna de Adulão. Adulão era uma cidade, e Davi encontrou uma caverna naquela cidade para se refugiar, até porque Saul, né, que era o rei, se levantou contra Davi para persegui-lo, querendo matá-lo. E a Bíblia diz, no capítulo 21 desse mesmo livro de 1 Samuel, no versículo 10, que levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul. E depois de ter passado por alguns lugares, ele foi parar em Adulão. E ele se refugiou em uma caverna, no versículo 1 do capítulo 22. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai, que ele estava em Adulão, na caverna de Adulão, desceram ali para ter com ele. Versículo 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em apertos, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Um número bom para começar uma igreja, não é verdade? O problema era só a condição daquela igreja que estava se iniciando, né? Mas a Bíblia diz que Davi estava dentro de uma caverna em Adulão. E a Bíblia também fala que 400 homens se achegaram a ele dentro daquela caverna. E qual era a condição, né, desses 400 homens? Uma primeira classe estava em aperto. Uma segunda classe estava
endividados. E a terceira classe estavam amargurados de espírito. Hoje pela manhã, enquanto o pastor ministrava, ele falou algo a respeito desse texto, e teve um irmão que anotou e enviou para mim enquanto eu estudava, e eu quero ler para você. Ele disse assim: Deus tem prazer em trabalhar com aqueles que são considerados perdedores e desmerecidos, com o propósito de torná-los campeões. Amém? A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 e no versículo 32, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? Quais são essas coisas que Paulo cita em Romanos 8, 32? No versículo número 37, ele cita, você pode colocar aqui para mim no versículo o anterior, esse é o 37, o anterior, mais um, volta, aqui ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E no versículo número 37 ele diz: olha, sobre todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Eu não sei quanto a vocês, né, também não sei quando e nem como cada um de nós chegamos aqui. Eu me lembro quando eu cheguei e como eu cheguei, né? Eu acho que uma mera semelhança com a condição que nós lemos aqui em 1 Samuel 22, né, que se encontrava alguns daqueles homens, né, em aperto, endividados e amargurados de espírito. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, irmãos, em Guaratinguetá, eu estava apertado, e não era por conta de cinto, nada não, era apertado mesmo, amargurado de espírito e endividado. Eu atendia as 3 qualificações negativas que está escrito aqui, e vou dizer para vocês, atendia com muita excelência. Estava apertado, mano? Tinha que virar o varão de ponta cabeça para ver se caía alguma coisa. Mas eu me lembro quando eu cheguei, eu acredito que você também se lembra, né, como você chegou e quando você chegou aqui nessa igreja. É bem verdade que aquilo que o pastor falou hoje pela manhã, né, se cumpriu na minha vida e também se cumpriu na tua vida, que só de olhar para mim e olhar para você, já dá para perceber que a nossa vida melhorou e muito. Amém? Eu disse que até mais bonito nós ficamos, né? E a unção tem o poder de fazer isso, né? Ficamos mais bem vestidos, melhoramos a qualidade de vida, a forma de falar, as coisas estão melhorando, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Ele tem o prazer de trabalhar com pessoas que para a sociedade não teriam valor algum. E foi exatamente isso, né, que Deus fez com a vida desses 400 homens. Amém? Quando eles chegaram dentro daquela caverna de Adulão, né, eles se encontraram com Davi, que se fez chefe sobre eles. Davi também estava atravessando um tempo de pressão, muita dificuldade, de perseguição, correndo risco de vida, e eles se encontraram, né, e a Bíblia fala que quando eles se associaram com aquele homem chamado Davi, com a unção que estava sobre a vida dele, que Deus havia derramado, a Bíblia diz que a vida de cada um deles, desses 400 homens, foram transformadas. E sabe, irmãos, da mesma forma que eles tiveram a vida deles transformadas, por causa da unção que estava operando sobre a vida daquele homem chamado Davi, desde o dia que nós chegamos nessa igreja, independente de como nós chegamos, porque nós nos associamos a essa palavra e essa visão, porque nós nos associamos a essa igreja e acreditamos naquilo que Deus está fazendo por meio dessa igreja, a nossa vida também foi transformada. Oh, aleluia! Assim como a vida deles foi transformada por Deus, por eles terem se associado com Davi, no dia em que nós nos associamos com essa palavra que tem sido pregada, que é a palavra de Deus, no dia que nós nos associamos com a unção que está sobre essa igreja para liderar essa obra que Deus está realizando, a nossa vida também foi afetada, tanto quanto a deles, e assim como eles foram transformados, nós também fomos transformados. Da mesma forma que Deus pegou homens que estavam em aperto,
e transformou a vida daqueles homens, fazendo com que eles agora saíssem daquela condição de aperto e fossem levantados ao lado de Davi como os valentes de Davi, homens que estavam numa condição de aperto, tiveram uma vida transformada e agora começaram a prosperar como eles nunca haviam prosperado. E o que era isso? Era a unção de Deus que estava sobre a vida daquele homem chamado Davi, operando sobre a vida desses 400 homens que estavam em aperto, que estavam amargurados de espírito, que estavam endividados. A unção de Deus mudou a vida desses homens, tirou eles daquela condição, assim como um dia também nos tirou dessa condição de aperto e nos colocou em um lugar chamado João 10:10, um lugar de vida em abundância, ou vida abundante. Nós estávamos outrora nesse lugar apertado, pressionado, talvez até mesmo em desespero, sem saber o que fazer, mas um dia Jesus Cristo entrou na nossa vida. A palavra de Deus foi liberada, a palavra foi pregada, a unção de Deus tocou em mim, tocou em você e nos tirou desse lugar, dessa condição de apertos. Oh, aleluia! E nos colocou nesse lugar de abundância, de vida em abundância, de vida abundante, de vida extraordinária, de vida sobrenatural. Essa semana, irmãos, eu ouvi uma frase de uma mulher de Deus dizendo: olha, essa vida natural não serve mais para o cristão. Essa vida natural não serve mais para um filho de Deus. Aleluia! Amém? Essa vida natural não dá mais para nós. Desiste de viver de forma natural. Creia no sobrenatural. Creia na vida de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia em Deus e estará seguros. Mas o texto continua dizendo: crede nos seus profetas. E o que vai acontecer? E o que vai acontecer? Então Deus nos tirou desse lugar de aperto. E Deus nos colocou nesse lugar de prosperidade bíblica. Você é um homem próspero, você é uma mulher próspera. Nós somos uma igreja próspera. Nós somos um povo próspero. Nós somos abençoados por Deus. Ah, eu não gosto disso, então fala com Deus. Ah, eu não gosto desse negócio de prosperidade, então fala com quem nos deu. Porque foi Deus quem nos fez. Foi Deus quem nos deu. Foi Ele quem realizou essa obra, porque nós estávamos apertados e não tínhamos como sair dessa situação. Mas Ele foi com a sua cara. Aleluia! Amém, Ele foi com a minha cara. E assim como Deus enviou Davi naquela caverna de Adulão para salvar a vida daqueles 400 homens, Deus também enviou Jesus para edificar uma igreja. Agora não é uma igreja apertada, que está em aperto. Quando o negócio começa a ficar apertado, nós temos uma liderança que é da fé, e já começa a dizer: nós vamos sair daqui, nós vamos nos expandir, nós vamos para um outro lugar. Quando sabe que nós estamos saindo daqui? Nós estamos indo para um lugar maior, que vai comportar pelo menos 2, 3 mil pessoas. Que vai estar virado para a Dutra. Quando as pessoas passarem a 160 por hora, vão ler Verbo da Vida Guaratinguetá. Vai ter aquele farol girando ali na beira daquela pista, e todos irão saber que tem uma igreja, e homens e mulheres da fé nessa cidade, que creem em Deus. Aleluia! Amém, irmãos? Essa sala vai ficar só para reunião. Fazer só reuniões aqui de departamento, porque não vai caber todo mundo. Amém? Mas assim como parte desses 400 homens que estavam em aperto tiveram as suas vidas transformadas, nós também tivemos a nossa vida transformadas por Deus. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Deus transformou a nossa vida. Amém, irmãos? Aleluia. Deus pegou homens que estavam endividados, quebrados na emenda, que não tinha um pau para dar no gato, uma moeda para depositar no gasofilaço. A Bíblia diz que Deus pegou esses homens endividados
e os transformou nos maiores investidores do reino de Deus. Porque eram eles quem faziam parte da congregação de Davi. E quando nós vamos estudar as ofertas que foram levantadas para serem entregues pelo rei Davi e também por essa congregação, nós vamos perceber que em dados momentos, esses homens, que a Bíblia diz que quando eles se encontraram com Davi, estavam em apertos e endividados. Eles deram mais do que toda a congregação. Oh, aleluia. Então, o que Deus pode fazer com um homem endividado? O que Deus pode fazer com uma mulher endividada? Se Deus mudou e transformou a vida de parte desses 400 homens que estavam endividados, irmãos, eu tenho uma boa nova para você. Jesus, ele foi ungido para pregar boas novas aos pobres. Ele foi ungido para evangelizar os pobres. Sabe aquelas pessoas que não tinham condição nenhuma, espiritual, emocional, física, material e financeira? A unção de Deus veio sobre a vida de Jesus para mudar a história da vida daquelas pessoas. Oh, aleluia! E havia uma preocupação no coração de Deus com relação a estas pessoas que se encontravam nesse estado, partindo de um princípio espiritual, mas tudo aquilo que Deus começa a fazer, né, partindo desse princípio espiritual, vai afetar todas as outras áreas da nossa vida. E a Bíblia fala que a unção de Deus foi derramada sobre a vida de Jesus, para que ele pudesse então evangelizar os pobres. E qual era a boa notícia para os pobres? Que você não precisa mais viver na pobreza. Pegou, Bia? Registrou? Isso. Essa era a boa notícia. Você não precisa mais viver e estar nessa condição. Tem algo novo para você. Tem algo novo para você. Tem algo novo para você. Tem algo novo para a sua vida nesses dias, irmãos. Tem algo novo para essa igreja, tem algo novo para a minha vida, tem algo novo para a tua vida, tem algo novo para a nossa família, tem algo novo. Aleluia! Amém, irmãos? Eu não tenho um chamado profético, todos sabem disso, né? Honro essa unção, mas sabe que como pastor eu posso sentir o cheiro de algo novo? Sabe que como filho de Deus eu posso sentir o cheiro de coisas novas brotando, irmãos? Sabe quando está para chover? Que você começa a perceber o tempo, né, se movimentando. E você não sabe porquê, mas você olha e fala, vai chover. Os passarinhos começam a voar, daqui a pouco vem aquele cheiro de chuva. A chuva está chegando. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu sinto o cheiro de chuva. E eu digo para você, está chegando. Está chegando, está chegando, aumenta as expectativas do seu coração, porque vai chover, a Bíblia fala que Elias quando se apresentou diante de Acabe, faziam 3 anos e 6 meses, que não chovia, é isso mesmo, né? 3 anos e 6 meses, que não chovia, e ele disse para Acabe, aparelha o seu carro, porque vai descer chuva. Ele disse, aparelha o teu carro, sobe, desce depressa, porque vai chover. Chuva também simboliza, irmãos, bênçãos de Deus sendo derramadas. Oh, aleluia. Amém? Deixa eu dizer algo para você, aparelha o teu carro. Ah, pastor, mas eu não tenho carro. Está chegando. Está chegando. Eu vou dizer para você, nem crie expectativa para ele, só prepara a sua garagem. Ele diz, aparelha o teu carro. Por quê? Vai chover. Diga, vai chover. E Deus vai derramar a sua chuva. Amém, irmãos? O que a Bíblia fala no livro de Joel, capítulo 2? Não lembro o versículo agora. Nem gosto de falar assim, né? Mas está em Joel capítulo 2, veio agora e eu vou dizer, diz assim, regozijai-vos. Quantos lembram desse texto? Regozijai-vos. Oh, aleluia, para quem está ao teu lado, com aquela cara de profeta dos últimos dias,
E diga assim, ó, se alegra. Diga, se regozija. Diga, se levanta em alegria dentro do teu coração. Porque assim como Deus transformou a vida daqueles homens que estavam endividados, a unção que estava operando sobre a vida de Davi, está também operando sobre a igreja. O mesmo Espírito que operava lá, opera aqui. E assim como eles foram transformados, Deus está transformando a minha vida e a sua vida. Irmãos, Deus está hoje à noite, oh aleluia, quebrando as cadeias do cativeiro da dívida. Dívidas estão sendo quebradas, dívidas estão sendo canceladas, dívidas estão sendo destruídas por causa da unção. Diga, tem unção. Diga, tem unção. Diga, tem unção para libertar o cativo, tem unção para libertar o oprimido, tem unção para curar o doente, mas tem unção para libertar o endividado. Ele transformou a vida de quem estava em aperto, ele transformou a vida de quem estava endividado. Irmãos, eu não sei, né, lhe dizer o que aconteceu com as dívidas daqueles camaradas. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei de uma coisa: de endividados, eles passaram a ser os valentes de Davi. De pessoas endividadas, eles se tornaram pessoas confiáveis. Os homens na linha de frente do exército daquele rei chamado Davi. Oh, aleluia. Sabe, algumas pessoas aqui, elas vão passar tão depressa desse lugar de falta para um lugar de abundância. Aleluia. Nós vamos passar tão depressa, irmãos, desse lugar de endividamento. Existe isso? Existe, né? Então, como você já sabe, se não existisse, nós acabamos de criar, né? O crente é criativo, né? Então, vai passar tão depressa desse lugar de endividamento para um lugar de pagar as contas, mas não é a sua. Aleluia! Sabe, um dia você não tinha nem para suprir o seu, mas no outro dia algo aconteceu que você não vai ter só para você, você vai ter para você e para abençoar. Você vai ter para você e para abençoar. Você vai ter para você e para abençoar. Para você e para abençoar. Para você e para abençoar. Vai ser assim, irmãos. Vai ser assim nessa nova etapa. Nova etapa, nova estação. Novas coisas estão brotando. Novas coisas estão saindo à luz. Oh, aleluia. Aleluia. Se por algum motivo nós estávamos presos nessa condição até aqui, a partir de hoje, ou haverá uma libertação pelo conhecimento da verdade. Não é corrente de libertação não, fique em paz. Porque o que liberta é o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. E assim como eles foram transformados. Oh, aleluia, irmãos. E a Bíblia ainda fala de uma outra classe, os amargurados de espírito. Aquelas pessoas que estavam angustiadas, sofrendo por dentro, sofrendo calado. Oh, Deus te encontrou hoje. Deus te encontrou. Amém? O Deus que é onisciente, o Deus que é onipresente, o Deus que é onipotente, que vê o que os olhos naturais não podem ver, que vai aonde ninguém pode ir e que faz o que ninguém pode fazer, te encontrou nessa reunião. Oh, aleluia. Essa amargura, ela acaba hoje. Essa amargura acaba nesse culto. Essa angústia acaba hoje. Há uma celebração, um júbilo que está sendo colocado em teus lábios, uma música de vitória que está se levantando dentro de você, dentro de mim, uma música, um som de vitória que está se levantando no meio da igreja. Oh, aleluia, os amargurados de espírito. O que Deus faz com essas pessoas? Deus pega aqueles que estavam amargurados de espírito,
e Deus enche eles de alegria. Aleluia. Deus enche eles de alegria. E quando sabe que a alegria é um bom remédio? Quando sabe que a alegria é um bom remédio? Que você e eu, rindo, nós ficamos mais bonitos. Então mesmo de máscara, irmão, dá um sorriso aí. Deixa o diabo saber que você está rindo. E se você puder fazer algum som, deixa eu te ensinar. Você entrar no sobrenatural com 3 palavras. Quantos já sabem quais são? Quantos já sabem quais são as 3 palavras? Então deixa o diabo saber que você está entrando no sobrenatural. Deixa ele saber que você está feliz com Deus. Aleluia. Que você está muito bem. Que tudo vai bem. Ele está lhe mostrando, mas olha aqui, não deu certo. Mas olha isso aqui também não vai dar certo. E você está dizendo, E ele não sabe o porquê, mesmo diante das situações e das circunstâncias, de pressões que se levantam, de amargura que se apresenta, de angústia que bate na tua porta. Você também não sabe como, mas um está saindo do teu espírito. Porque você sabe que Deus disse, olha, eu estarei contigo todos os dias. Eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Que promessa maravilhosa, irmãos. Amém? Que promessa maravilhosa. De ter Deus conosco todos os dias. Aleluia. Amém? E é exatamente por isso que nós podemos nos alegrar. Por quê? Porque Deus está conosco todos os dias da nossa vida. E sabe, irmãos, que Deus, Ele nos encheu de alegria. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, que o fruto do Espírito é. Quantos lembram? Cadê os alunos do Rema? O fruto do Espírito é, agora já colocaram aqui? Diga amor, alegria. Diga alegria. E a alegria é fruto do Espírito. Quantos nasceram de novo? Quantos receberam o fruto do Espírito? Quantos têm amor? Quantos receberam amor? Quantos aqui estão andando em paz? Quantos estão andando em alegria? Sabe, irmãos, que tristeza não combina com festa. Não é? Eu diria, não sei se eu estou certo ou não, mas eu vou dizer. Se eu não tiver, depois você me perdoa. Mas, o que eu ia falar mesmo? Vê se está certo. Não. Que festa é sinônimo de alegria? Pode ser, não pode? Estou ficando bom, gente. Porque tristeza não combina com festa. O que combina com festa? O que combina com festa? Alegria. Nós estamos no mês de festa. Então não deixa o diabo te fazer acreditar que esses dias são dias de tristeza. A Abel falou algo aqui, o pastor Zé Roberto também falou. Deus está enxugando as lágrimas de tristeza. Amém? Aquele tempo de choro, de sofrimento, acabou. Eu vou repetir isso. Aquele tempo de choro, de sofrimento, acabou. Sabe, irmãos, que as lágrimas que vão escorrer dos nossos olhos nesses dias, vão ser lágrimas de paixão pela presença de Deus. Você vai se dobrar para orar, e você vai ficar tão constrangido com a presença de Deus, que as lágrimas vão começar a descer. E você vai dizer, Pai, tudo que eu quero é estar em sua presença. A sua presença, Pai, vale mais do que o ouro puro, refinado, do que a prata. Oh, aleluia, irmãos. Então as lágrimas vão ser por paixão, por amor, por desejar, querer buscar a Deus. E à medida, irmãos, que nós como igreja, como filhos de Deus, nós nos deixarmos ser levados pelo Espírito Santo para esse lugar, aonde a paixão vai queimar dentro do nosso coração, o amor, ele vai ser tão fervoroso. Então o aperto, ele vai perder a força. As dívidas, elas vão ser destruídas. A amargura, a angústia e a tristeza vai dar lugar a uma alegria. Agora, irmãos, essa alegria, ela não vai estar entrelada ao nosso salário, ao nosso trabalho, sabe, ao nosso carro, à nossa casa, ou algum bem material. Vai ser uma alegria que independe dessas coisas.
Nós vamos andar nessa alegria todos os dias na nossa vida, como Paulo mesmo disse, tendo ou não tendo. Amém? O que é isso? É o nível de maturidade que a igreja está atingindo nesses 12 anos. De andar em alegria independente de. Amém? Abra a tua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 4. Aleluia. É isso mesmo. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui também. Você encontrou? Glória, glória. Aleluia. Apocalipse 21, no versículo 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu quero ler esse mesmo texto na tradução da Bíblia Viva, que diz assim: Ele, Deus, e o apóstolo João, ele está escrevendo acerca de uma visão que ele teve do novo céu e da nova terra. Amém? E ele diz nessa visão: Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, diga nem tristeza. Diga de novo, nem tristeza. Nem choro e nem dor. Tudo isso passou para sempre. João está descrevendo, né, como é o ambiente no céu. Amém? Ele está descrevendo que no céu o ambiente é sem lágrimas nos olhos. Ele diz: lá também não haverá mais morte, lá também não haverá tristeza, não haverá choro e não haverá dor. Tudo isso passou para sempre. O que é que ele está descrevendo? Ele está descrevendo o ambiente do céu. Amém? O que ele descreve é o ambiente do céu. No céu não haverá dor, no céu não haverá morte, no céu não haverá choro, no céu não haverá tristeza. Bom, se no céu não haverá morte, o que é que há no céu? Vida. Amém? Se não tem dor no céu, o que é que tem no céu? Saúde, força, vigor. Amém? Se não tem choro, se não tem tristeza, tem o que no céu? Se não tem choro, se não tem tristeza, o que é que tem no céu? Diga alegria. Que ambiente é esse? Diga o ambiente do céu. Irmãos, eu não sei se você se lembra, mas a Bíblia diz que nós somos cidadãos da onde? Que nós somos cidadãos do céu. Algumas pessoas, elas acreditam que elas só poderão desfrutar desse ambiente quando elas chegarem no céu. Mas a Bíblia também fala, em Mateus capítulo 6, você pode projetar aqui para mim, por favor? Capítulo 6 de Mateus, no versículo 9 e 10. Aleluia. Portanto, vós orareis assim. Jesus está ensinando os discípulos, né, como eles deveriam orar. E ele ensina aqui a respeito do Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então ele está falando sobre o reino de Deus, e ele está falando sobre a vontade de Deus. E como ele termina essa parte da oração? Dizendo: assim, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra, como ela é feita onde? No céu.
Ele diz: olha, faça-se a tua vontade, Pai, aqui na terra, como ela é feita no céu. E como é o céu? Como é o ambiente do céu? Lá, nesse ambiente, a Bíblia diz: não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte. E Jesus ora, amém? Para que Deus então pudesse fazer a vontade dele, aqui na terra como ela é no céu. E nós podemos, irmãos, desfrutar desse ambiente do céu aqui na terra. Quantos sabiam disso? Nós podemos desfrutar do reino de Deus, que Jesus orou para que ele pudesse vir. Esse reino já veio, ele está dentro de nós. Amém? A Bíblia fala, deixa eu ver se eu anotei esse texto, em Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Aleluia, eu queria chamar o Vitor para cá. Lucas 12, versículo 32. O versículo 31 diz assim: buscai antes de tudo. Diga comigo, antes de tudo. Oh, aleluia. Antes de tudo, o que é que nós devemos fazer? Buscai o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Olha o versículo 32, ele diz: não temais, ó pequenino rebanho. Por quê? Porque o vosso Pai, aleluia, se agradou em dar-vos o que, irmãos? Em dar-vos o seu reino. Amém? Deus mesmo se agradou, amém, de nos dar o seu reino. Agora, em Romanos capítulo 14, versículo 17, a Bíblia diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não tem nada a ver com as coisas naturais. O reino de Deus é justiça, paz e o que, irmãos? Diga alegria. Diga de novo, alegria. Aonde nós encontramos essa alegria? Diga, no Espírito Santo. E no versículo 18, a Bíblia diz assim: aquele que deste modo, que modo? Que ele acaba de dizer acima: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a quem? É agradável a Deus e aprovado pelos homens. Oh, aleluia. Diga, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós lemos em Lucas 12, 32, que Deus se agradou em nos dar o quê? O seu reino, a sua paz. Deus é paz. Ele nos deu a sua própria paz. Ele nos deu a sua justiça, mas Ele também nos deu a sua alegria. E esse é um tempo, irmãos, que como igreja, como filhos de Deus, nós precisamos nos alegrar. Primeiro, pelo que Deus já fez. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Pelo que Ele está fazendo, Deus está fazendo algo no nosso meio. E pelo que Deus vai fazer. Nós podemos nos alegrar pelo passado, nós podemos nos alegrar no presente e nós podemos nos alegrar pelo futuro. Nós podemos nos alegrar pelo que Deus vai fazer no futuro. Nós podemos nos alegrar hoje, irmãos. Amém? Diante de Deus, pelo que Ele vai fazer. Pelo que Deus vai fazer. Pastor, ainda não aconteceu. Se alegre. Pastor, ainda não se manifestou. Se alegre. Mas as coisas ainda não estão como eu gostaria. Não tem problema. Se alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia não diz, irmãos, a tristeza do Senhor é a nossa força. Enquanto nós nos alegramos,
mesmo diante de fatos, de circunstâncias, de situações que nós não gostaríamos que estivesse acontecendo, enquanto nós nos alegramos diante de Deus pelas coisas que ainda não se manifestaram, a Bíblia está dizendo: a alegria do Senhor é a sua força. E essa palavra força, ela pode ser muito bem traduzida pela palavra poder. Enquanto nós nos alegramos, Deus está liberando o seu poder. Aleluia! Enquanto nós nos alegramos, como filhos de Deus, na presença dEle, o profeta Abacuque disse algo, e nós cantamos aqui. Ele disse: ainda que a figueira não floresça. Abacuque 3,17. Eu estou esperando isso colocar também, estou igual o pastor de manhã. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça. Eu queria chamar o restante da banda para cá. Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Talvez isso não tenha tanto sentido para nós hoje por conta da linguagem e da época em que foi escrito, mas fazia todo sentido para aquele povo, porque eles viviam de plantação, eles viviam dos animais que eles tinham. E o profeta Abacuque está dizendo: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam, ou seja, ainda que tudo dê errado, ainda que tudo esteja dando errado, as ovelhas do aprisco sejam arrebatadas, as vacas no curral, não haja gado. Versículo 18, ele diz: todavia, pode estar tudo dando errado, mas olha, todavia, oh aleluia, sabe o que significa isso, irmãos? Que ele não estava nem aí para a figueira. Se você quiser produzir, você produza. Se não quiser também, não tem problema. Se tem ou se não tem, ele diz: todavia, diga eu. Isso aqui está bem personalizado, não está? Diz: eu me alegro em quem? É na figueira? Qual que é a outra mesmo? Na oliveira? É nas ovelhas? É nos gado? É no dinheiro? É no trabalho? É na comida? É na bebida? É no carro? É na casa? É nas coisas? São nas pessoas? Não! Eu, todavia, independente me alegro no Senhor. Aleluia! No Senhor. E ele continua dizendo, ele não para por aí, ele diz: no Deus, isso é poderoso, irmãos, no Deus da minha salvação, no Deus da minha salvação. Oh, você tem um Deus da tua salvação, você tem um Deus que está sobre a tua vida, você tem um Deus que está sobre a tua casa, você tem um Deus que está sobre as tuas coisas, você tem um Deus que está sobre todos os teus negócios. Nós temos um Deus, nós temos um Pai. Se a figueira não está florescendo, se a videira não está dando os frutos, se algo não está produzindo, ainda que, ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Tem salvação para a tua vida, tem salvação para a tua vida, tem salvação para a tua vida, tem salvação para a minha vida, irmãos. Agora, o que é que nós precisamos entender? Que existe algo poderoso em Deus, que aciona essa tão grande salvação,
que nos foi dado gratuitamente, por meio de Jesus Cristo. Tem um versículo que eu gosto, e eu acho que eu não anotei esse versículo, que subiu agora no meu coração, mas eu acredito que vocês podem me ajudar. Pastor Marcelo, aquele texto que diz: com alegria tirareis das fontes de salvação. Eu lembro o versículo, não lembro aonde que está o livro, o capítulo. Ele diz: com alegria tirareis das fontes de salvação. Alguém lembra desse texto? Está em Isaías. Isaías 12:3. Coloca aqui para mim, por favor, Isaías 12:3. Nós vamos terminar, o pessoal pode vir para cá. Aleluia. Lembra do profeta Abacuque dizendo: todavia, diga comigo, todavia, diga em todo o tempo. Sabe, irmãos, durante todo este mês de julho, todos os dias, em cada culto, em cada reunião, tenha a atitude de se alegrar diante de Deus. Porque, irmãos, Mark Hanks disse algo, e eu guardei isso, quando eu ouvi dizendo, já ouvi o pastor Zé Roberto também dizendo isso, várias vezes. Se você não se alegrar, o diabo vai pensar que ele está ganhando. Se você não se alegrar, se eu não me alegrar, independente da figueira, independente da oliveira, independente da videira, independente de qualquer coisa, o diabo ele vai pensar que ele está ganhando. Mas a nossa alegria, o pastor também diz isso, a nossa alegria, a alegria dos filhos de Deus, que é um fruto do Espírito, é a demonstração do triunfo de Cristo sobre o diabo na cruz do Calvário. A nossa alegria é a demonstração do triunfo de Cristo. Quando nós nos alegramos, nós estamos demonstrando para o diabo qual é o nosso triunfo. Que nós triunfamos. Se ele triunfou, nós triunfamos. Se ele triunfou sobre o aperto, nós também triunfamos. Se ele triunfou sobre o endividamento, nós também triunfamos. Se ele triunfou sobre o espírito amargurado, nós também triunfamos. E a nossa alegria é uma demonstração. Por isso que o profeta Isaías, cadê o profeta Isaías? Fala para o profeta que não acabou o culto ainda. Diz: vós, está falando comigo, com você. Diz: com alegria, diga com alegria. Com alegria tirareis água das fontes da salvação. Nós já sabemos, irmãos, o que significa essa palavra salvação: libertação, cura, preservação, prosperidade, bem-estar, segurança, shalom, nada quebrado, sobrando em todo o tempo. Salvação. Olha o que o profeta está dizendo: vós, não é Deus, não são os anjos, não é o Espírito Santo, não é essa pessoa linda que está do seu lado. Ele está dizendo: vós tirareis das fontes. E quando fala de fontes, a Bíblia, fontes na Bíblia simboliza nascente, nascimento. Diz das fontes, da origem da salvação. Nós podemos tirar da salvação segurança. Nós podemos tirar paz. Nós podemos tirar cura. E somos nós quem tiramos. Nós podemos tirar esse bem-estar. Nós podemos tirar essa prosperidade. Somos nós quem tiramos. Agora, como é que nós tiramos? Ele diz que o balde para ir na fonte se chama alegria. Sabe como é que nós pegamos, como é que nós tiramos dessa fonte de salvação a prosperidade? Diga: com alegria, se alegrando. Sabe, irmãos, enquanto nós nos alegramos na presença de Deus, e a Bíblia diz que na presença de Deus há fartura de alegria, ou tem alegria de sobra. Enquanto nós nos alegramos na presença de Deus, é como se nós estivéssemos colocando aquele balde lá dentro da fonte.
e tirando aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Nós nos alegramos, nós mandamos uma mensagem para Deus, que nós confiamos nele, e que aquilo que nós estamos crendo, Ele é mais do que suficiente, e que nessas fontes nós encontramos as saídas da vida. Você pode se colocar de pé? Oh, aleluia. Pastor, o que é que nós vamos fazer agora? Nos alegrar diante de Deus. Amém? Nos alegrar. Olha para quem está ao seu lado e diga: agora chegou a hora de você dançar na festa. Agora, se você não gosta de dançar, olha para ela e diga assim: se você não gosta de dançar, mexa pelo menos o pezinho, mas movimenta esse balde e tira das fontes de salvação a tua prosperidade. Tira das fontes de salvação com alegria a tua cura. Tem cura hoje aqui, irmãos. Deixa eu liberar algo sobre a vida de algumas pessoas que estavam sofrendo por conta de depressão, de opressão, de situações do tipo. Enquanto você que está aqui e você também que está em casa se levantar diante de Deus e começar a se alegrar, eu não sei como é que você vai se alegrar, se é rindo, se é pulando. A alegria pode se manifestar de várias formas. Eu só não consigo acreditar, como o pastor nos ensina, né? Alguém alegra assim, né? É possível que a pessoa tão feliz que o máximo que ela consegue é não consegue dar um sorriso, mesmo que não dê para ver, né? Ou dar um sorriso com os olhos, mas não se mexa, não reaja. A alegria tem uma reação. Pode ser um riso, pode ser uma dança, pode ser um pulo, pode ser uma carreira, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que enquanto nós nos alegramos diante de Deus, cura se manifestará no nosso meio. Irmãos, pega isso. Eu sei que se talvez, né, um grande homem de Deus dissesse isso, você pegaria logo de imediato. Mas enquanto você se alegra, madres se abrirão. Eu vi uma imagem no meu espírito esses dias, quando estava orando pela igreja, como se a terra rasgando, e sementes que estavam debaixo do solo, brotando, começando a nascer. Sabe quando começa a fazer assim? Eu vi essa imagem, e era como se eu estivesse olhando bem para a nossa igreja, e no meio da igreja a terra começasse a se abrir, e aquelas sementes brotassem, levantando, né, aqueles ramos, aqueles galhos, aquele negócio lá, se levantando no nosso meio. Sabe, enquanto nós nos alegramos no ambiente desse aqui do Espírito, coisas irão se manifestar. Oh, aleluia. Talvez você não vai conseguir palpar isso agora, você não vai conseguir ver isso agora, mas você vai sair daqui com essa convicção de que aconteceu. De que aconteceu. Olha para quem está ao seu lado e diga: vai acontecer. Enquanto você se alegra, enquanto você se regozija, enquanto você celebra a tua festa, a sua vitória, vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Solta aí, Lucas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Curas, 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 curas. Oh, aleluia.